Tinha uns 5 agentes, a gente pegou bem o agente que tinha mais cara de bosta de todos. A gente já ficou assim, vixe, mó cara de bosta. Isso é muito saliente. Vendo ela dançar no Politécnico. Mais um beijo, eu vou embora, hein? Smell the cannabis aroma, and my color is getting better. Martelão, levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do Tigrão, é não martela. One, two, three, four. Onde você tá? Hã? Tá no aeroporto por isso, parece uma gaiola que tá um ladrão, parece, né? Tá aqui no aeroporto preso, pensando que ela é um ladrão preso numa gaiola de polícia. Vem aqui, vem aqui. Parece o louva-a-Deus e o gafanhoto. Aí o senhor Sérgio falou que veio estudar e não deu certo. Aí, nossa. É. Rola, bate. Quanto você pagou aí, Bi? Mostra aí. 5 conto. Quantos Vai gramas faltar de uma. nozes? 200 gramas de nozes, Posso coisada já, sem aquela casca de satanás. Tá? dar um? Mostra aí, Ramona. Pastelzinho Realizou o de sonho da nata, vida? 2,34. Vem 6. 6 pastéis. Oh, meu Deus. Deixa É ele bom? pegar a Sofia Isso. também.
terminou o momento da Maria. Isso aqui, gente. E você, Sofia? 1,19. Quantos água? vem? 6? E a água? 6 por É tipo 1,19. iogurte grego, né? E a água? Oh, 1,49. deixa eu ver, o Milka. 1,49. Milka. Tem no Brasil, gente? Acho que nem lojas, tem, né? Não, Poucas acho que nem- lojas. Poucas lojas, Não, e né? acho que Ó, nem comprou existe vários chocolate desses. lá de 1 e pouco. Não, existe. tá, mas Milka nem tem. Pode ser do pior que E seja. água aí? Água. Quanto você pagou na água? 29. Cêntimos. 1,5 litro de água. E o morango foi quanto? 2 euros, meio quilo. Meio Morango. quilo de morango. Meio quilo de morango, 2 euros. Olha os morangão bonito. Eu tava ali, a gente. Mano, acho que é a coisa mais... Isso aí, louca é o Sofia. mercado, velho. Quanto pagou nesse, MM? Vê. AM. Quanto Ah. pagou? E o moleque que me atendeu, Papai. Papai comprou Do pra Chip. você, princesa? brasileiro. De amor Uma brasileiro. delícia esse. Você come igual salgadinho. Hora da verdade. Ué, Bom. grava aqui, grava aqui. Meses esperando pra comer isso, O meu preço Deus. disso aqui Aqui é o preço de um Doritos no Brasil. Abre, pai. Na verdade, não, é mais caro. Né, Doritos. Bom, gente, para vocês entenderem um pouco, nós viemos para Portugal como turistas, tá? Nós não tiramos o visto de estudante, apesar de virmos com a intenção de estudar, nós não tiramos o visto de estudo, porque isso não dava certo dentro do nosso planejamento. Por quê? As aulas aqui em Portugal começam em setembro. As matrículas para as inscrições no mestrado, no ensino superior em geral, doutorado, abrem mais ou menos em março, abril. E as respostas saem em maio ou junho. E abre para matricular as crianças, para fazer as inscrições em meados de abril e maio. Então a gente precisava chegar aqui em maio, mais tardar no final, até o final de maio, para poder matricular as crianças na escola para eles conseguirem vaga para setembro. E assim, se a gente optasse pelo visto, o visto demora muito tempo para ser analisado. Então a gente ia chegar aqui depois do início das aulas, tanto nossa quanto das crianças. Então assim, a gente ficou com muito medo, porque como que a gente ia chegar aqui em setembro, com aula de mestrado começando, né? Aula das crianças começando, a gente tendo que arrumar apartamento, tendo que fazer documentação, algo assim que é extremamente estressante, extremamente burocrático. Então assim, a gente optou pelo risco de vir sem o visto, de vir como turista e chegar aqui solicitar autorização de residência com dispensa de visto, pois existe essa possibilidade e eu vou explicar ela melhor para vocês em outro vídeo. Então assim, nós viemos como turista, nós preparamos tudo, assim, desde como que deveria ser a nossa mala, a preparação das crianças, toda a documentação necessária para entrar como turista, tá? Eu vou explicar melhor em outro vídeo para vocês como se preparar para vir como turista, mesmo que você tenha a intenção de ficar, você tem que fazer uma preparação pensando como turista, tá? Tem vários detalhes que eu não vou falar nesse vídeo porque não é o foco do vídeo, mas fica ligadinho aqui no canal que vai ter esse vídeo também. Então assim, a gente estava super preparado, a gente se preparou também para um possível questionário. Por quê? Eu e meu esposo, em meados de 2015, a gente morou 6 meses na Espanha. E a gente passou do período que a gente poderia ficar lá legalmente. A gente ficou um período, uns 2, 3 meses, ilegal dentro da Espanha. Quando a gente começou a preparação para vir para Portugal, a gente colocou a nossa entrada por Madrid. Por quê? Porque era mais barata e era dentro da data que a gente precisava, que era maio. E a gente se esqueceu que eles poderiam encrencar com a gente por causa desse carimbo tardio de volta que a gente tinha, entendeu? E aí a gente pegou, depois que a gente percebeu que tinha feito a caca de comprar essa passagem vindo por Madrid, porque a gente não queria também passar por Portugal, porque a imigração de Portugal, todo mundo fala que é mais complicado, eles fazem muitas perguntas. Então a gente queria vir por países alternativos, como Madrid, como França, países que assim, normalmente é Madrid e França que as pessoas falam que são mais tranquilos de passar. Então a gente queria vir por esses daí, só que na hora de comprar a gente escolheu Madrid e se esqueceu desse pequeno detalhezinho que a gente tinha ficado um prazinho legal na Espanha. E, gente, infelizmente, na hora da nossa imigração, o que a gente esperava aconteceu. Tinha uns 5 agentes, a gente pegou bem o agente que tinha mais cara de bosta de todos. A gente já ficou assim, vixe, mó cara de bosta. Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer.
E aí, o que eu fiz? Como eu sabia que tinha esse carimbo, que poderia dar ruim, eu peguei, a gente deixou uma pessoa só responsável por todos os documentos. Essa pessoa era eu. E aí, o que eu fiz? Lá na hora da fila, assim, me veio um estralo. Eu peguei o passaporte da minha cunhada, que nunca tinha viajado, coloquei em cima, aí coloquei no meio atrás, o da minha filha. Depois do da minha filha, eu coloquei o meu. Aí coloquei o meu do meu cunhado, coloquei o do meu filho e, por último, o do meu marido. Porque eu falei assim, ele vai pegar o primeiro passaporte, ele vai olhar, vai ver que tá limpo, vai ver que, tipo, não vai ficar na Espanha mesmo, não vai querer fazer muita questão, vai carimbar. Na hora que ele vê o segundo do minha filha, a mesma coisa, não tem nenhum carimbo, vai carimbar. A hora que ele vê o terceiro, que vai ser o meu, que vai ter ou do meu esposo, não lembro, que vai ter um carimbo lá, eu falei, pra ele voltar atrás, descarimbar os carimbos e querer levar a gente pra salinha, porque essa fila é enorme, ele vai ter preguiça. Então eu falei, não vai querer implicar tanto. E aí, gente, foi o que aconteceu. Acho que foi esse terceiro passaporte foi o do meu esposo. Por quê? Ele carimbou, de fato, os 2 primeiros passaportes, do jeito que eu tinha pensado que ele ia fazer. Ele carimbou os 2 primeiros passaportes. No terceiro, que era do meu esposo, ele olhou e perguntou. Falou assim, o que é isso aqui? Aí meu esposo pegou, tipo, olhou assim pra ele, falou... E a minha esposa ficou processando, assim, nossa, na hora eu fiquei muito nervosa, porque ele demorou pra falar, mas ele falou que não sabia se falava em espanhol ou se falava em português. Por quê? Todo mundo fala que não é bom você falar, mesmo que você fale espanhol fluente, não é bom você conversar em espanhol, porque aí aquela pessoa vê que você sabe falar, vai querer ficar fazendo muita pergunta. Aí meu esposo, tipo, a gente já tinha se preparado pra isso, não responder em espanhol, porque a gente fala fluente espanhol, mas a gente falou, não responde em espanhol, responde em português, pra ele não querer assunto. E aí meu esposo, na hora, ele deu um bug nele, ele deu um delay ali, ficou pensando. Aí ele falou, que eu vim aqui na Espanha. Aí ele falou, mas por que tem a data diferente aqui? Essa data por que demorou? Ultrapassou o prazo? Aí meu esposo falou assim, porque eu vim fazer um intercâmbio, tudo. Vim ver se era o que eu queria, não foi o que eu queria, eu fui embora. Foi por isso que tem. Aí ele fez uma cara tipo, e carimbou. Gente, aí ele passou pros próximos, carimbou, foi carimbando tudo, não fez mais nenhuma pergunta, nada, zero. Se ele fizesse, gente, a gente estava preparado para tudo. A gente tinha seguro viagem, roteiro de viagem, eu fiz tudo que vocês imaginarem. E graças a Deus, ele não pediu nada. Ele só fez essa pergunta sobre esse carimbo que a gente tinha ultrapassado o prazo na Espanha, mas depois disso, mais nada. Carimbou, tchau. Aí, gente, a gente foi embora, já foi. E a gente tinha uma conexão de 5 horas ainda pra Lisboa. A gente teve que esperar 5 horas lá no aeroporto de Madrid. Mas a gente já tava tranquilo, porque já tinha carimbado, então a gente ficou lá, aproveitando o aeroporto, dando umas voltas, tirando foto e tudo mais. Então, a dica que eu dou se você tá vindo por Madrid, saiba que é uma imigração tranquila. Da outra vez que a gente veio pra ficar na Espanha, só perguntaram se era vacaciones, que é férias. A gente falou, sim, férias. E passou, pronto, carimbou. Dessa vez ele fez essa perguntinha chata porque a gente ultrapassou o prazo em Madrid, a gente ficou ilegal em Madrid. Então, mesmo que por pouco período, ele já deu essa implicadinha. Então, o que a gente indica se você já morou em outro país e ficou ilegal o período nesse país, se você não chegou a ter a carteira de residência, se você não chegou a ter nada disso nesse outro país, que foi isso que ele perguntou também, gente, eu esqueci. Ele perguntou, ele falou pro meu marido, você tinha cartão de cidadão? Meu esposo falou, não, eu vim fazer um intercâmbio, não gostei e fui embora. E pronto, acabou. Mas assim, se você é igual a gente, que não tem, que ficou no país ilegal por um período, né, não chegou a fazer a carteirinha de cidadão, nada, e você pretende migrar para outro país, independente de que seja Portugal ou que você queira voltar para Espanha, faça outro passaporte, tá? Se você tem no seu passaporte um carimbo que você ultrapassou o prazo legal que você poderia ficar no país, faça outro passaporte para evitar perguntas, para evitar questionamentos, beleza? Porque se a gente tivesse feito outro passaporte, não teria acontecido nada, não teria feito uma pergunta, tá, gente? Muito provavelmente, tá? Porque não tem como a gente prever o que vai acontecer, mas tem como a gente se preparar. Essa foi uma falha nossa na preparação, a gente deveria ter feito outro passaporte para ficar limpinho ali, zerado, mas não fez. Mas graças a Deus isso não nos prejudicou. Acho que não sei se a minha estratégia deu certo ali de colocar um monte de passaporte antes dos que tinham esse carimbo e ele ficou com preguiça de voltar atrás, a fila estava grande, não sei o que foi, isso foi a provisão divina, com certeza também ajudou. E deu tudo certo, a gente entrou, não pediu, gente, a gente assim, achou que depois que passasse pela imigração ali, eles iam pedir o certificado, né? Quando a gente veio já, agora a gente chegou em dia 6 de maio. Já tinha liberado, não exigia mais o teste, eles estavam exigindo o certificado de vacina.
da Covid-19. Não exigiram, a gente pensou que algum lugar ia pedir, não pediu. Pediu, gente, para não falar que não pediu, o certificado de vacina pediu no Brasil, tá? Na Polícia Federal do Brasil, ali, a hora que a gente tem que passar, eles pediram o certificado de vacina da Covid-19, mas depois em Madrid não pediu, em Portugal não pediu. No avião, no voo da Espanha para Portugal, eles pediram o DGS, tá? Que é um formulário que tem que preencher online e depois imprime bonitinho e leva em mãos, tem que levar impresso, porque dentro do avião, antes de aterrissar, eles começam a pedir o DGS passageiro por passageiro, tá? Então, fiquem atentos a isso. E aí a gente achava também que quando descesse em Portugal, que ia ter alguma barreira sanitária, pedindo certificado, porque normalmente, às vezes pode acontecer de ter, mas graças a Deus, na nossa vez não tinha nenhuma barreira sanitária, nada, ninguém pedindo. A gente foi sair do aeroporto de Lisboa, a gente também ficou com medo de, além de ter barragem sanitária, né, pedindo certificado de vacina, a gente ficou com medo de ter policiais revistando malas. Depois que você pegou a sua mala ali, a bagagem que você despachou, depois que você sai dali, pode ser que você encontre policiais fazendo revistas de bagagem, tá? Eles olham pra sua cara aleatoriamente, escolhem um ali e pedem para abrir a mala, tá? E fazem revista. A gente ficou com muito medo disso acontecer também, tá? Mas graças a Deus, a gente não pegou barreira sanitária, a gente não pegou barreira de revista, de mala, nada. A gente saiu do aeroporto assim, gente, de Lisboa já, super tranquilo. Saímos do aeroporto, chegou lá fora. Eu perguntei pro rapaz como que eu fazia para vir para Covilhã, que foi a cidade que a gente veio morar. Ele me explicou como que eu pegava o metrô, eu já sabia que eu tinha pesquisado, mas quando você chega, eu acho que você fica tão assim, ansioso, sabe, que parece que as informações somem da cabeça. E aí, assim, eu sabia, mas eu queria confirmar com ele, né, o caminho que deveria fazer. Ele ensinou pra gente certinho, confirmou tudo que seria na Estação Oriente, que a gente deveria pegar o metrô pra Estação Oriente, e de lá a gente decidia se via pra Covilhã de trem, que eles chamam aqui de comboio, ou se a gente viria de ônibus. A gente resolveu vir de trem, comprou os bilhetes de trem, tudo bonitinho, e veio de trem, deu tudo certo. Dica que eu dou é, se o seu passaporte tem esse carimbo, faça um novo para evitar perguntas e venham com tudo preparado. Teve coisas que a gente chegou aqui e falou, nossa, dá para ter trazido isso, aquilo, outro, que a gente não teve revista. Gente, mas não adiantava trazer, a gente sabe que não podia trazer, graças a Deus que foi uma imigração tranquila, mas poderia não ter sido, poderia ter tido vários probleminhas, entendeu? Eles poderiam ter feito várias perguntas, e aí, se a gente não tivesse se preparado adequadamente? Nossa mala não tinha nada que indicasse que a gente fosse ficar, e a gente não teve a revista, mas assim, se a gente tivesse a revista e tivesse trazido um monte de coisa, e aí? Então assim, você tem que vir como turista, tá? Não adianta ficar falando, e não adianta depois ficar, eu não trouxe aquilo, deveria ter trazido. Não, você não sabe, tá? Graças a Deus foi tranquilo, mas poderia não ter sido, tá? No nosso caso. Então assim, façam o certo sempre. Foi tranquilo a nossa imigração? Foi. Não fizeram perguntas? Não abriram a mala? Não abriram a mala, tá? Mas poderiam ter aberto, poderiam ter feito perguntas, e assim, a gente estava preparado, tá? Então assim, venham preparados sempre. Eu vou fazer um vídeo falando pra vocês como se preparar, como preparar a mala, documentação, tudo certinho, bonitinho. E quanto à imigração de Madrid, é isso. Eu vou fazer um vídeo também falando pra vocês como que foi nossa viagem pela Air Europa, um vídeo muito importante também pra quem vai escolher essa companhia ou que tá em dúvida. Então é isso que eu queria falar pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.